Hoje nós vamos falar sobre as etapas de um processo seletivo. É muito importante que você entenda cada fase do processo para conseguir potencializar os seus resultados em cada uma delas. Vamos imaginar como é que nasce uma vaga numa empresa estruturada. A partir do momento que é decidido a construção daquele processo, ou foi liberado criar aquele processo, o gestor ou a gestora daquele profissional encaminha para o RH essa demanda para o profissional de RH que vai fazer a primeira seleção. O recrutador abre um documento que a gente chama de plano de cargos e salários. Nesse plano de cargos e salários existe a descrição do cargo detalhada, então as atividades necessárias, as competências, os pré-requisitos, enfim, vai estar tudo ali, o salário-alvo, vai estar tudo discriminado. O RH recebe essa descrição, ele conversa com o gestor ou com a gestora para identificar algumas coisas que sejam importantes do perfil. Depois de determinado esse alvo, extrai o que for possível dessa descrição de cargo e divulga isso nas redes sociais, nos sites especializados e em outras plataformas, então em empresas de outplacement, situações para atrair os melhores profissionais. Normalmente essa atividade tem um prazo, tá? Então normalmente as empresas trabalham com um período determinado para recebimento de currículos. É claro que mandar o seu currículo mais rápido ajuda, mas a janela vai existir para que você encaminhe dentro de alguns dias, na maioria das vezes, ok? Depois que o RH recebe os currículos, então ele vai receber muitos currículos, é por isso que é muito importante o seu currículo ter ATS, então palavras-chave, estratégias que a gente já te passou, e aí ele vai triar os melhores currículos, ok? Então ele vai selecionar os currículos que foram encaminhados de acordo com aquela aderência. Aqui vai uma outra dica muito legal, é por isso que mandar o seu currículo, a gente chama de varejar, mandar para qualquer vaga, simplesmente por mandar, não é o que vai trazer resultado para o seu processo seletivo, ok? Feito isso, o RH vai selecionar alguns profissionais para a próxima entrevista por vídeo. Hoje em dia é muito comum a entrevista à distância por vídeo ou até solicitar um vídeo, um pitch da sua apresentação individual, ok? Depois que passar a entrevista com o RH, então feitos os processos com a entrevista com o RH, a próxima etapa, via de regra, são as entrevistas com o gestor. Então o gestor ou a gestora da área vão avaliar o seu conhecimento técnico, porque o RH, basicamente o que ele vai avaliar é se você tem aderência, se as atividades que você fez estão alinhadas com as atividades demandadas, se as suas competências são aderentes às que precisam no cargo, padronizadas, se a sua pretensão salarial-alvo é atrelada, se a sua cultura, se o seu perfil, a gente chama de cultural fit, se você tem um fit cultural com a companhia, ok? E depois selecionados isso, ela vai encaminhar esses profissionais para o gestor e vai avaliar os melhores profissionais, os que de fato têm aderência técnica ao processo da vaga e que tem um fit ali com o gestor. Passada essa etapa, a gente tem a negociação salarial, quando tem essa situação, ok? E aí, obviamente, seguem para aprovação. Importante falar que cada empresa tem alguma particularidade, tá? Então, tem algumas que vão trabalhar com avaliações comportamentais, como o PI, o DISC, e aí tem tantas outras. Algumas vão trabalhar com avaliações psicológicas para identificar mais a fundo o perfil a ser contratado. Okay? Algumas vão trabalhar com dinâmicas, as dinâmicas elas servem muito para diminuir o número de profissionais, nós vamos falar um vídeo só sobre isso, para depois definir. Importante que você saiba que cada fase do processo seletivo tem uma boa estratégia para potencializar os seus resultados. Cada empresa trabalha com um processo seletivo determinado, ou seja, da forma como que ela entende que é melhor para atrair de fato o ou a melhor profissional para a vaga. Então foque em cada etapa do processo seletivo. É uma etapa muitas vezes que nos extrai muito esforço, a gente acaba tendo que se dedicar mesmo, mas cada fase é importante. Então te pedi um vídeo, faça o vídeo da melhor forma, conectando com a empresa e com a vaga. Se foi na entrevista presencial, se dedique, entenda estratégias que potencializem o seu resultado e leve cada processo seletivo como se fosse único. É a sua chance de acelerar a sua reinserção numa baita empresa no mercado, ok? Vai!